Mano, cada dia me aparece um anime mais bizarro do que o outro, e nesse anime aqui o protagonista é um deus porque sim, todo mundo olha pra ele e já sente o medo só de ver a aura tenebrosa. Então cola comigo porque esse vídeo aqui tá épico. O episódio começa com Takuto, um garoto doente que vive seus últimos dias jogando. E quando eu digo os últimos é literalmente, o cara morreu jogando, mano. Então ao abrir os olhos, novamente ele se encontra em um ambiente completamente diferente, cercado de árvores e ruínas estranhas, onde somos apresentados a uma bela elfa Atou, dizendo que ele finalmente despertou e chama ele de rei. Eu tenho que admitir que era dentro demais dessa elfinha aqui, meu parceiro. Então Takuto começa uma explicação sobre o joguinho, uma espécie de simulador de estratégia 4x ambientado em um mundo de fantasia sombrio, chamado Nações Eternas. Sério, velho, quem teve a ideia desse nome? E essa elfa era parte desse jogo, uma espécie de heroína que podia ser usada da nação que ele jogava, a nação de Minogra. E obviamente a personagem que ele mais amava. Sim, o cara reencarnou em um mundo, e por falar em waifu, tá ligado, né? Se inscreve aí que eu vou mandar um waifu enroladinho no plástico bolha. Vai chegar pelo correio, meu parceiro, prepara o porão. Então ela revela pro Takuto que ela só estava brincando e que sabia quem ele era. Na verdade, ela se lembra de tudo. Ele era um jogador do jogo, das coisas que ele falava e das suas conquistas. O que o maluco tinha de recluso, ele tinha de brabo. Mano, o cara zerou o jogo várias vezes na dificuldade mais difícil, com a civilização da ruína mais insana, sendo considerado o lendário jogador número 1 dessa civilização. Bizarro pensar que ela, um NPC, sabe de tudo do próprio jogo e do mundo de fora. Então eles perceberam que estão em um lugar parecido com as Nações Eternas, e que ambos foram convocados ali sem saber o motivo. E a primeira coisa que eles fazem é se unir mais uma vez e criar a nação de Minogra mais uma vez. O cara é um cagão, não é possível. Então eles fundaram sua nova civilização naquele mundo e começaram a usar as mesmas estratégias que usavam no jogo, de começar a civilização reclusa e pacífica, crescendo na encolha. Pelo que entendi, o jogo é Peak Civilization, ou então Age of Empires aí pra quem já jogou. Então depois de fundar a nação, eles resolveram testar se as coisas eram parecidas com as mecânicas do jogo. Com isso, Takuto tenta criar um batedor de sua civilização, um inseto de pernas longas. E impressionante, ele consegue, provando que as mecânicas são parecidas. Com isso, ele envia o bicho para investigar as coisas ao redor dele em busca de pistas mais úteis. Meu irmão, esse anime tá me dando vontade de jogar algo parecido. Então ele começa outra explicação de mecânica do joguinho. Basicamente, o líder tem uma reserva de mana e ele usa essa mana junto com os recursos para criar coisas como a produção de emergência que ele usou para fazer o bicho. E também explica que cada unidade tem sua força e blá blá blá, bem parecido com um jogo de estratégia genérico mesmo. Então ele começou a usar telepatia com o batedor e percebeu que aquela região é muito estranha. Lá não nasce nenhuma comida ou outros recursos. Mas antes dele continuar a exploração, o batedor encontrou algo suspeito. Um grupo de elfos negros bastante cansados e doentes, não muito longe dali, reforçando ainda mais a ideia de estarem em Nações Eternas. Mano, na moral, que nome de jogo ruim, velho. Com isso, Atou disse que isso não pode ser tão mal, pois elfos negros são neutros voltados pro mal, e por isso não devem ser ameaças pra ele. A nação deles é do mal maligna, mas é pacifista, é doideira demais. Mas antes deles pensarem em uma estratégia para lidar com eles, 3 deles apareceram de repente na presença dele. Então somos transportados para momentos antes, mas dessa vez na visão dos elfos negros. Aparentemente eles foram expulsos de suas terras por outras civilizações, e para não morrerem, eles foram guiados pelo líder Gia, um grande guerreiro deles, até a Floresta Amaldiçoada. Sim, esse é o nome da floresta. Mas lá eles não encontraram nenhuma comida ou água, deixando eles famintos e à beira da morte. Também eles nos dão a informação que a floresta fica no continente de Idorágria, a região inexplorada chamada de Terras Amaldiçoadas. Sério, quem contratou esse cara pra fazer esses nomes, mano? Então uma menina chamada Enli, que acompanha o Gia, disse que viu em livros também e essas terras foram usadas pra selar algo maligno, e que isso que fazia a vida não florescer ali. Mas Gia acredita que tudo isso é superstição, e que é melhor eles continuarem pra achar comida. Então finalmente voltamos para o momento em que eles se encontraram. E lá, meus amigos, entendemos a reação de espanto dele no início. O Takuto parecia uma entidade do mal repleta de sombras, mano. Não passou nem o Wi-Fi na hora. O cara teve que praticamente pisar em ovos pra não morrer naquele momento, cê é louco. Então ele se apresenta para o Takuto e a Atou, dizendo que eles são elfos negros do clã Mazaran, e que ele, o Gia, é o líder dos guerreiros do clã. Além disso, ele pede desculpa e explica sua situação. Então o Takuto acaba ficando comovido por eles e oferecem comida pra eles. Mas ele, ao invés de comer, ele guarda e fala que vai levar pra sua família e amigos, o que afeta mais ainda o coração do menino, que acaba exagerando e dando muita comida pra eles. Então eles agradecem e levam a comida pros outros. E lá todo mundo ficou muito felizão, mano. Mas à noite um velho chamado Moltar aparece e vai conversar com o guia, pra saber o paradeiro da comida, e ele explica tudo pro véi. Então o velhote repreende dizendo que possivelmente esse cara Takuto é o rei da ruína pertencente à civilização da ruína, e que em livros antigos fala que quando o mundo atinge a saturação, ele irá despertar e trazer ruína pra todos, levando todas as raças a estaca zero. Então o velhote pergunta se ele pediu algo em troca, pois não daria tudo aquilo de graça, e o Gia disse que não, o que faz o velho ficar muito surpreso, pois um ser maligno daqueles pediria algo terrível em troca. Então eles decidem ver
vê-lo mais uma vez. Enquanto isso, Takuto e Atou conversam sobre a imprudência dele de dar comida sem pensar no custo de mana que gastou pros elfos. E o Takuto fala que é porque ele é ruim de conversa e que ele só consegue falar direito mesmo é com waifu. O cara tem vergonha ao contrário, mano. Falar com a crush beleza, mas o resto do mundo não. Então ele decide colocar a Atou, a waifuzinha aí, como uma espécie representante dele, no qual ela irá falar por ele a partir de agora, com ele só dando opinião, o que a deixa super feliz e animada, quase mijando um guaraná na frente dele. O cara quer traçar a elfa de qualquer maneira, não tem jeito. Então o inseto que ele mandou ficar de vigiando os elfos retorna e conta pra Takuto que os elfos estão indo lá falar com ele. E lá eles agradecem mais uma vez por tudo e o velhote se apresenta pra ele. O velho também na curiosidade pergunta o nome do Takuto, que a Atou revela como Ira Takuto-sama, o governante da ruína, ou Ira-sama pros mais íntimos. Sim, o nome do cara tem Ira junto. Mais uma vez os advogados dos nomes atacam, mas eu não posso falar nada. Se você é das antigas aí vai saber da minha época obscura. Então o velhote fala que eles foram ali pra recompensar e retribuir a bondade do rei. No início a Atou recusa a recompensa e fala que eles nunca iam chegar aos pés do presente que ele merece. Ela realmente tá caidinha por ele, mas depois do Takuto falar com ela acaba voltando atrás e aceitando. Acontece que o Takuto acredita que eles podem construir um relacionamento mutuamente benéfico, e caso eles aceitem, os elfos irão ficar felizes e satisfeitos, e serão mais amigos dele e de sua nação. Eu vou te falar que o maluco tem cara de bobo, mano, mas é um bom estrategista. O maluco transcendeu agora, tá doido. Então, como recompensa, o Takuto pediu conhecimento do mundo exterior, além da floresta. O maluco é preparado, não dá. E aí a Atou foi lá e passou a informação pro velhote e mandou eles vazarem da floresta deles quando terminar de cumprir com o combinado. Bem curta e grossa ela. Mas o velho pede permissão para continuar na floresta, pois perderam suas casas e não tem mais pra onde ir. E a Atou recusa mais uma vez por precaução, mas o Takuto acaba interferindo na conversa e propõe algo melhor, que ele se alinhe à sua nação e virem seus cidadãos. E ele explica que irá usar o sistema de refugiados do jogo para adicioná-los em sua civilização e mudar a sua tendência para o mal. Assim eles não teriam problemas em usufruir das coisas de sua civilização e poderiam servir de mão de obra. Afinal, cidadãos principais dessa nação é tudo homúnculo burro que não falam quase nada. O maluco tem preparo, que isso? Desse jeito ele vai ter que mudar o nome para Bruce Banner ou Batman. Então eles voltaram para suas famílias para pensar na proposta. Afinal, eles irão ganhar proteção e moradia, mas vão virar criaturas do mal. Assim, depois de alguns dias, eles finalmente decidem a resposta e obviamente irão se juntar a eles. Então Takuto vai até o acampamento deles e faz o ritual para eles se tornarem cidadãos de Minogra, o que os levam a voltar-se pro antecedente mal e ficarem com raiva das outras nações, assim como amar fielmente seu líder supremo Minogra-sama. Então mais alguns dias se passam e o velhote dá várias informações úteis para eles. E ele fala que ao norte existem duas grandes nações: o Sacro Reino de Kalia, uma nação de humanos que adoram um santo deus Arlos, e outra é Elna, uma aliança dos elementais, uma nação dos elfos que adoram a natureza. Ou seja, o maluco está encurralado. Ele, sendo uma nação com tendência a mal, está próximo a duas grandes nações boas. A única vantagem deles é estar em um terreno considerado amaldiçoado e que ninguém vai, o que dá a chance deles evoluírem rapidamente até alguém os encontrarem. E o fato deles agora terem os elfos negros, o que vai acelerar suas pesquisas que costumam ser devagar naquela civilização. Então ele chama o velhote, Gia e ele para sua reunião estratégica e lá a Atou e ele decidem a função que cada um irá exercer. O Moltar ficará responsável pela administração dos assuntos do estado, questões de pesquisa e também de infraestrutura, essas coisas de prefeito. O Gia continuará como líder dos guerreiros, sendo o chefe que comanda as forças de nação, e a menina meio que fica na organização dos relatórios, uma secretária basicamente. Então depois disso, eles decidem como vai ser a estrutura da cidade. Eles pretendem construir iguais aos elfos mesmo, as casas nas árvores e tudo bem escondido para evitar problemas. Mas eles percebem que este mundo é bastante atrasado em tecnologia, pois ele diz que para fazer um reflorestamento, eles não sabiam nem o que era isso, nem outros tipos de tecnologia como magia de combate. Mano, os caras estão quase na idade da pedra, não é possível. Então eles decidem construir um local para fazer pesquisas para acelerar os seus avanços e ficarem na frente das outras civilizações. Algo bem jogo mesmo. A partir daqui tudo vai ser muito parecido com as mecânicas de jogos como Civilization. Aliás, é muito bom e eu recomendo você testar. Então Takuto descobriu também durante a conversa que as frutas que ele deu, as sementes quando plantadas germinaram, o que fez perceber que ele conseguiria criar coisas da terra e usá-los de maneira funcional sem precisar de tecnologia para isso, usando produção de emergência. Ou seja, o maluco tá de hack. Ele pode fazer pólvora ou metal só gastando mana e sem tecnologia nem nada. O bom e famoso poder overpower do protagonista. Enquanto isso, na nação de Qualia, somos apresentados a uma santa muito bonita, dizendo que está pressentindo algo maligno vindo do continente negro, nas terras amaldiçoadas, e decide relatar para seus superiores isso. Mas antes de fazer isso, um Cardel aparece e chama ela para ir para as províncias do norte, pois os bárbaros estão aparecendo e atacando a reunião, e eles precisam da ajuda da santa. Então eles vão até o local onde os bárbaros estavam atacando, e lá a santa finalmente mostra seus poderes. E eu tenho que falar que tadinho do Takuto se bater de frente com ela. A menina evaporou toda a horda com uma única magia, um verdadeiro Divine Smite. Mano, ela apenas não queimou
tudo, como depois restaurou toda a vegetação destruída na área, fazendo um campo florido no meio da névoa. Então ela finalmente foi apresentada a Santa Sualina, dos Sepultamentos Floridos, uma dos 7 grandes santos daquele continente, e é responsável por manter um bom relacionamento entre as duas grandes nações do norte. Depois dessa bela apresentação, ela retorna ao assunto da calamidade lá, mas o Cardell recusa investigar e fala que a central nunca daria permissão para isso. Então ela se prontifica a ir lá investigar, mas como ela é importante, obviamente ele muda de ideia e resolve mandar uns paladinos com os mercenários, que ele pode comandar pessoalmente para investigar. Eu não sei não, mas esse cara não é flor que se cheira não. O cara chamou a menina de caipira e mera arma da igreja, isso parece inveja. Então voltamos para Atou, onde ela estava agradecendo o pessoal por ter finalizado basicamente a prefeitura da cidade, uma espécie de sala do trono com mesa para conselhos, algo bem simples, mas funcional. Então eles marcaram mais uma reunião com aqueles 3 e dessa vez nova estrutura. Mas antes de começar eles trazem um presente pro rei, uma roupa nova. Aleluia, né? O maluco tava uns dias com o mesmo pijama de hospital. Mesmo eles não vendo a roupa do cara, pelo menos ele não tá mais com aquilo. E eu tenho que falar que até que ficou maneira a roupa, bem estilosa. Então eles começaram uma reunião e nessa reunião eles decidiram começar com a primeira construção, uma instalação de produção de alimento. Pois embora o Takuto consiga produzir comida, ele precisa de um meio eficiente de produzir e armazenar comida sem precisar dele ali. Questões de logística, tá ligado, né? Então eles planejam criar uma área de cultivo de uma planta bizarra que fala e produz carne, mano. Sim, a planta produz carne com gosto de carne humana ao invés de fruta. Além disso, eles pensam em fazer o armazém de comida para estocar, né? E a Aileen fica encarregada disso. Outro ponto da reunião foi as tecnologias pesquisadas, que o velhote ficou encarregado de juntar uma galera e pesquisar magia militar, para aumentar o poderio de fogo deles. E por fim a parte militar. O Takuto acaba decidindo, ao invés de investir por agora em vários soldados que consomem muito recurso ao mesmo tempo, em criar um herói. Uma unidade de combate que quase não precisa de recurso ou manutenção e que evolui ao longo do tempo sem fazer nada. Pô, que unidade roubada. Isso daí é trapaça. Ele também explica que a mana de geral da população está se acumulando na mana central da nação e sendo armazenada. Assim, quanto mais felizes e satisfeitos estiverem a população, maior a mana que eles produzem e que eles podem usar para criar as coisas. Bem clássico em jogos desse estilo. Enquanto isso, no reino de La Santa, somos apresentados a Lonius, um paladino que serve ao reino. Ele junto ao superior Verdel foram convocados para investigar a floresta do Takuto. Então Lonius, com os recursos que recebeu, contrata um verdadeiro exército de mercenários. E assim se reúnem pela manhã do lado de fora e partem pra missão. O cara parece gente boa, mas é certinho até demais. É aqueles típicos paladinos que levam todas as regras ao pé da letra. Então passa alguns dias e vemos finalmente a cidade progredindo. E eu tenho que te falar que dá mó paz no coração ver esses animes de construção, tá ligado, né? E como dizem, nem de porradaria viverá o homem. Às vezes temos que nos render ao Farm Simulator. Bom, os caras construíram várias casas pra eles, assim como a área de cultivo, de armazém de comida, e fizeram uma área de pesquisa. Enfim, fizeram várias coisas úteis para a expansão da cidade, tá ligado? E também encontraram uma fonte de água próxima, que irão fazer um aqueduto para levar até a vila. Mas quando ela foi mostrar a água, a fonte estava com água poluída. Então Takuto explica que aquilo é normal, é um dos efeitos das terras amaldiçoadas. Elas fornecem benefício a indivíduos com tendências maus e malignas. Além disso, a corrupção gerada por causa de sua civilização não afeta eles, apenas outras criaturas. Mas os elfos ficam preocupados porque se aquilo começar a se espalhar por causa da expansão da cidade, outras civilizações podem os encontrar. Então Takuto fala para eles não se preocuparem, pois já tá quase pronto o preparativo para criar o herói. E além disso, a Atou também é uma heroína, então ele tem muito poder. Realmente a mulher é badass. Mano, ela cortou várias árvores em um segundo, e olha que ela só estava exibindo um pouco do seu poder. Então eles ficam encantados e resolvem aleatoriamente do nada em criar um palácio pro Takuto, porque ele é digno de tudo isso. E o burrão não queria aceitar, mas a waifu dele fala que isso seria bom para aumentar a felicidade da população, e que esse edifício ajuda na produção dos recursos. Então ele acaba aceitando e os elfos vão correndo começar os preparativos. Enquanto isso, mais uma vez, indo pra lá, mostra aquela galera que tá vendo na missão de investigação. Eles acabam no meio do caminho encontrando vários grupos de inimigo, mas por enquanto todos são bem fraquinhos e paias. Eu quero ver quando eles irem pra mais perto lá do continente negro. E mano, o que você acabou de ver são os 3 primeiros episódios do anime. Ele deixa a desejar um pouquinho na ação. O primeiro episódio também é um pouquinho enrolado ali na conversa, mas pô mano, é um anime de gerenciamento e estratégia, até que é legalzinho de acompanhar. Se você curtiu o vídeo, mano, deixa um like bravo pra fortalecer. Não esquece de se inscrever no canal se você não tiver inscrito. O Tio Sam vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço, falou e até a próxima.